Olá, a Expressão Nacional de hoje fala de startups e eu começo mostrando alguns dados. Então, esse primeiro quadro, que tem como fonte a Associação Brasileira de Startups e Accenture, ele mostra o perfil da startup brasileira. 63% das startups brasileiras são integradas por até 5 pessoas. 49% destas são apenas os sócios que integram a startup. E 74% das startups são integradas por homens. Esse é um dado que a gente vai ter que conversar um pouquinho sobre isso, porque tão poucas mulheres nas startups. Vamos para o próximo? E o outro dado que a gente tem aqui, uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, ele fala da taxa de mortalidade das startups brasileiras. 25% das startups brasileiras fecham logo no primeiro ano de existência. 50% fecham em até 4 anos de existência. E o impressionante número de 75% até 13 anos de existência. Para debater esse tema, eu recebo hoje o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, o secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Paulo Alvim, Kiko Afonso, diretor do Dínamo Movimento de Articulação pelas Startups, e o deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. Para fazer esse programa, para preparar, eu estive no espaço de coworking, conversando com 2 jovens proprietários de startups. E eu separei alguns trechos dessa conversa para o nosso debate. Vamos assistir. Eu acho que o principal obstáculo que a gente tem encontrado, ele está muito relacionado a realmente buscar ajuda financeira, né? Buscar investidores, né? E também do ponto de vista fiscal, né? Uma startup hoje no Brasil, ela não tem diferença tributária nenhuma para uma empresa tanto caracterizada no Simples Nacional ou uma microempresa, né? Mesmo sendo muitas vezes uma ideia disruptiva como a nossa, né? Que vem trazer um benefício social tão grande para a população, que vai muito na ideia de fazer com que as pessoas economizem na compra de medicamentos. Acredito que é falta de preparo no ensino superior. O ensino superior hoje não prepara um empreendedor, prepara um empresário. O empresário é qualquer pessoa que abre CNPJ. O empreendedor é aquele cara que está de frente, aquele cara que vende, aquele cara que tem que ter uma inteligência comercial, aquele cara que gera uma equipe. Eu acredito que hoje o ensino superior falha nesses aspectos. Gerar um líder. Acredito que esse é o principal fator para tantas startups hoje morrerem muito cedo. Deputado Áureo Ribeiro, Solidariedade do Rio de Janeiro, eu começo com o senhor. Antes de tudo, quero agradecer a presença de todos por terem aceitado o nosso convite para participar desse debate. Eu começo com o senhor, deputado. Nesse vídeo, 3 pontos me chamam a atenção. A questão financeira, que ele diz que é um ponto, que é um obstáculo. A questão fiscal, segundo ele, não existe diferenças em relação às outras empresas brasileiras. E a falta de preparo dos empreendedores. Qual é a sua avaliação em relação à fala deles? O senhor concorda? Primeiro, boa noite a todos que nos assistem. É um tema muito importante ser discutido aqui na Câmara dos Deputados. E hoje a gente vê clara e a informação muito nítida dada pelo vídeo apresentado. Primeiro, falta investimento, falta patrocínio, falta ação do governo de patrocinar e incentivar e promover as startups no Brasil. Esse é um grande desafio nosso aqui do Congresso Nacional. Eu apresentei um projeto de lei que cria o incentivo e a promoção das startups brasileiras. Isso seria um grande avanço, a gente incentivar e ter um patrono nesse investimento inicial da startup. Segundo, a qualificação. A gente tem um empreendedor por vocação, e tem outro que é formado na universidade. Já ter o diagnóstico de quem tem ali a vocação, ter a qualificação aprimorada pelas nossas universidades e o incentivo do governo federal com o Ministério ali apoiando, tendo a mentoria dos novos empreendedores para que a gente possa ter sucesso nas startups brasileiras. Deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, deputado, o senhor que também é empresário, assim como deputado Áureo, qual a sua avaliação inicial sobre o que disseram os nossos entrevistados? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite a todos os colegas que estão na mesa. Boa noite a vocês que estão em casa. Eu falo que antes de ser deputado, né, sou empreendedor. Como a gente está falando de startup, eu acho que esse já não é uma linguagem tão técnico, né? Ficou popular. Eu sou startupeiro também. Né? Sou empreendedor, tenho uma empresa de recrutamento online, outros negócios aí. É a minha primeira experiência na política. Isso é uma coisa que eu estava vivendo a dor aqui, gente, né? Vocês de casa até agora há pouco, né? Falei com o Kiko há pouco também, tem um projeto aqui do Ministério que Paulo está tocando justamente para melhorar esse ambiente que o deputado Áureo falou. O empreendedor não tem dinheiro, né? Então tem que captar investimento.
E é duro mesmo, né? Para você vender um sonho, um monte de gente ali e tal. O empreendedor tem a questão da relação trabalhista também, que os meninos não falaram, que é um ambiente que a gente tem que melhorar, né? Que o empreendedor, puxa, vai pagar altos impostos, aí é uma outra discussão, né? Desburocratização, diminuir imposto, mas aí o cara acaba contratando tudo no PJ, que gera contingência, né? Então vem a parte fiscal, né? O empreendedor, às vezes, ele quer fornecer, quer inovar, não tem ambiente de compra pública favorável. É outro problema que eu adiciono aí, que a gente sofre na pele, né? Quando às vezes tem uma baita ideia, você quer ajudar o governo, não dá. E a falta de preparo, né? Que eu acho que, né, tanto o Kiko aí à frente de institutos, de iniciativas nessa área, o Paulo aqui, então é a nossa esperança, viu, Paulo? Já estão botando uma pressão aqui do governo criar esse ambiente, contar conosco no parlamento, vamos poder falar mais, porque realmente eu acho que se a gente botasse empreendedorismo para a molecadinha na escola já, talvez, né, aquele gostinho de ganhar dinheiro por conta própria, de ir atrás e de aprender. Gestão financeira. Gestão financeira nas escolas, tal. Uma brincadeirinha para concluir aqui, só meu pai às vezes dava bronca quando eu estava na escolinha, né? Graças a Deus tive a oportunidade de estudar numa escola boa, né? E esse é um dos motivos que eu tô aqui para devolver para a sociedade. Pô, filho, a escola só pede dinheiro, né? Pede dinheiro para excursão, pede dinheiro para não sei quando. Quando é que a escola vai ensinar você a ganhar dinheiro? Tem que aprender. Então, gestão financeira eu acho que vai ajudar a começar o preparo das de trás. Eu vou pedir para colocar no ar agora um segundo vídeo para ouvi-los. Esse vídeo a gente fala um pouco sobre o porquê dessa taxa de mortalidade tão elevada das startups brasileiras. Acho que falta muito nas startups o apoio de gestão, né, o apoio de governabilidade, né, que muitas vezes vem das aceleradoras, né, que são empresas que ajudam os startups a se organizarem, a entender efetivamente quais são os problemas, né, que as startups vão atacar. Essa é a minha 7ª empresa, a 10 Dobra. Abri 4 startups seguidas e quebrei 4 vezes seguidas, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E eu posso dizer que a alta taxa de mortalidade diz muito respeito ao que a gente pensa que é o certo quando a gente tem uma empresa. Depois que eu virei um especialista em vendas, eu passei a ser um empreendedor de verdade. Então, o que eu diria com a alta taxa? Se morre é porque não tem dinheiro. Então, Kiko Afonso, diretor do Dínamo, nesse segundo vídeo, você pode ficar à vontade para comentar o primeiro também, claro. É claro, ele falou sobre governança e falou também sobre aceleradoras. Eu vou pedir para você explicar para o nosso telespectador que nos acompanha o que são as aceleradoras. E ele falou também em uma questão, numa visão equivocada, que muitas vezes, e isso aí não é privilégio das startups, que o empresário, quando vai abrir um negócio, como vai montar um negócio, tem uma visão equivocada de mercado, de business. Por favor. Bom, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos os presentes, pessoas obviamente muito capacitadas e interessadas na temática das startups. Realmente, a vida da startup não é um processo fácil, a gente sabe disso. Uma das falas desse vídeo me chamou muita atenção do rapaz que falhou 4 vezes, né? E quando a gente tem uma startup, acho que um dos principais objetivos de você conseguir ter sucesso é você ter falhado antes. Esse processo de falha faz parte da construção justamente de todo esse aprendizado que o empreendedor tem que ter para chegar a ter uma empresa de sucesso. É muito raro você ter um empreendedor que de primeira cria a sua empresa e já vira o Facebook ou alguma coisa do tipo. Claro que isso acontece, mas são as exceções do mercado. Então, o grande problema hoje é que o ambiente de negócios brasileiro, ele penaliza quem falha. Ele é focado em penalizar quem falha. Então, a pessoa que falha como empresa, eu estou até curioso para saber como que ele conseguiu fechar todas essas empresas ao longo desses anos e conseguir reabrir outras. Porque esse processo de fechamento da empresa hoje, de acordo com o ambiente regulatório que existe hoje, faz justamente que a pessoa não queira abrir uma nova empresa depois que ele falha, porque ele fica com o nome preso a essa empresa fechada praticamente para o resto da vida. Então, esse ambiente regulatório é muito importante para resolver uma série de questões que estão sendo colocadas de investimento, de abertura e fechamento de empresas, de societário, que é uma questão muito importante. E a pergunta que você fez sobre as aceleradoras, né? As empresas startups, elas são empresas que são normalmente de pessoas muito novas, começando um negócio, como a gente viu os exemplos no vídeo, e são pessoas que precisam de mentoria, de ajuda de pessoas que possam contribuir na construção da sua empresa.
existem esses conceitos de aceleradoras, que são grupos empresariais que apoiam essas pequenas empresas no processo de crescimento, em troca, muitas vezes, de uma participação nos lucros dessa empresa, ou, às vezes, pelo próprio governo, simplesmente por um apoio para ela poder existir. Então, a aceleradora ela faz parte do processo da existência das startups, do crescimento delas, e são elas que garantem, muitas vezes, essa experiência para dar sobrevida ao dia a dia delas. Então, junta a inovação, né, vamos dizer assim, o frescor da juventude, Exato. de quem está empreendendo, quer fazer algo disruptivo, Que traz a muitas ideia, vezes, né? Traz com alguém que tenha já uma expertise de gestão, de negócio. Exatamente, Né? exatamente. Então vamos ouvir agora o secretário Paulo Alvim. Secretário, é sempre muito bom receber alguém do governo aqui, a oportunidade que a gente tem de saber o que está sendo feito pelo Executivo, né? E eu queria ouvi-lo em relação ao que foi colocado aqui. Vocês devem ter concluído agora, ou estão concluindo um estudo com apoio de algumas organizações, com a ideia de colocar em consulta pública um conjunto de normas que depois vão ser encaminhadas aqui para a Câmara em relação às startups. Em que esse trabalho que vocês estão fazendo já responde a algumas coisas que foram faladas aqui? Boa noite, um abraço nos amigos que estão aqui, estamos todos no mesmo movimento, porque nós estamos num novo momento, nós estamos no século XXI, e quando a gente fala no século XXI, nós estamos falando em empreendimentos diferentes. Empreendimentos velozes, empreendimentos de ciclo de vida, às vezes curto, mas empreendimentos que são baseados em conhecimento. E essa é a grande diferença, e por isso você precisa de equipes complementares, e aí o esforço das aceleradoras é fundamental, porque ele tem como complementar, abrir oportunidades, abrir mercado. E o que se faz nesse momento, no âmbito do governo federal, uma parceria das equipes do Ministério de Ciência e Tecnologia com a equipe do Ministério da Economia, é resgatar esse movimento que já dura mais de uma década no país. Nós não estamos falando de algo agora, né? Quando o empreendedor fala que está na sua 7ª startup, isso é consequência que isso vem acontecendo, muitas vezes sem muito estardalhaço, mas vem acontecendo um grande movimento, né? Um movimento que hoje, com certeza, está acontecendo algum evento de apoio à startup em alguma cidade brasileira. Nós já podemos falar que temos um movimento que chega a 20 mil startups, né? Até bem pouco tempo a gente contava, né? Contar o primeiro milhar era complexo. E hoje a gente já tem um universo, só que como foi bem colocado, nós precisamos tratar os diferentes de forma diferente, né? A ambiência de negócio para as startups, e as startups é um caminho muito significativo para a geração de riqueza, para a geração de postos de trabalho qualificados, né? Como foi bem colocado ali, é no mínimo 5, em média 5 pessoas trabalhando, né? Geralmente pessoas com boa qualificação, com boa formação, que precisa ter uma qualificação complementada, principalmente usando a base formal da educação em aspectos como educação financeira, como a questão de empreendedorismo, mas que ainda resistimos por os tratar como qualquer empresa fosse. Então a questão desse marco regulatório, que resgata um conjunto de iniciativas que vinham sendo tocadas por diversos órgãos, né, do setor público, mas principalmente por os anseios das entidades representativas do movimento de startups, é no sentido de construir uma base legal, um marco regulatório que resgata aspectos de inovação, de empreendedorismo inovador, de necessidade de simplificação, de burocratização, de ajustes fiscais, de acesso a investimento público e privado, que garanta, né, segurança jurídica e condições para o erro. Porque no empreendedorismo inovador, o erro é um aprendizado. Secretário, recentemente o Senado Federal aprovou um projeto de lei complementar que é originário aqui da Casa. Aqui na Casa ele tinha um número, projeto de lei complementar 420 de 2014, de autoria do deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco. Recentemente foi aprovado pelo Senado e vai à sanção. Nesse pacote que vocês estão analisando, como é que esse projeto tem sido tratado? Tem um conjunto de iniciativas isoladas, né, que exigem, inclusive, do empreendedor um conhecimento pleno das diversas argumentos e posições que o favoreçam, mas, como já foi bem colocado aqui, né, precisamos avançar nas questões de acesso ao investimento para dar segurança jurídica, né, para o investidor e para quem recebe, né? A questão trabalhista é fundamental. As relações de trabalho hoje são diferentes e no ambiente de startup mais ainda. A questão muito importante
da qualificação, de como você incorpora conhecimentos adicionais que são necessários para o avanço do negócio, né? A questão das compras, né? Hoje, uma startup participar de um processo de compra pública, que tem um papel estratégico como alavancador de inovação, é muito complexo. Então, existem ainda pontos que são fundamentais no avanço, né? Para que se tenha um ambiente, né, favorável, um ambiente diferenciado, né, para que o ecossistema que hoje temos no país, né, tenha convergência de ações, de iniciativas, que quem vai ganhar é a sociedade brasileira, né? Deputado Áureo, foi falado aqui sobre a questão, um dos pontos que foi tratado foi a questão trabalhista, né? Existe uma preocupação, pelo que andei lendo, de os investidores serem responsabilizados por questões trabalhistas das startups. O que você acha que o Congresso Nacional pode fazer em relação à regulamentação para evitar esse tipo de coisa? Porque senão a gente fica naquela sinuca de bico, né? O investidor quer investir, mas ao mesmo tempo ele tem que ter segurança jurídica, condições para investir sem ser, entre aspas, penalizado por algum eventual problema. Primeiro, acho que esse tema é um tema que chama a atenção de todos que nos assistem. Acho que a questão trabalhista hoje da startup, ela tem focado na nossa legislação atual. Não dá para você criar todo um ambiente para atender um público específico no Brasil. Nós vamos ter oportunidade agora de discutir a reforma tributária, fundamental para o crescimento, onde que pode contemplar a questão das startups na reforma tributária. Vamos ter oportunidade de discutir uma agenda legislativa hoje com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso país. Hoje a Câmara tem uma nova visão, tem novos deputados chegando, que vai facilitar o debate e levar o debate à sociedade. Eu tive a oportunidade de apresentar um projeto que trata de criptoeconomia no Brasil. Passamos a legislatura passada discutindo esse projeto, as pessoas não entendiam. Nós fizemos expressão nacional sobre isso, inclusive. Não entendiam o que a gente apresentou, não conseguiam entender a dimensão do que é criptoeconomia, do que é um Bitcoin, do que poderia avançar, como poderia avançar, e o governo não sinalizou. Todo ambiente, o papel do governo ele é fundamental. Na aceleradora é fundamental o papel do governo. Eu tive conhecendo a experiência de Dubai. Cheguei em Dubai, no governo de Dubai, tinha um brasileiro de Minas Gerais, um brasileiro do Rio de Janeiro ali, colocando ali as suas ideias brilhantes a serviço do governo de Dubai na aceleração das startups. É fundamental o governo ter um papel claro, específico, de apoiar, de mentorear. As nossas universidades têm que desenvolver esse papel no Brasil. As nossas universidades têm que estar à frente desse processo de desenvolvimento. A legislação a gente vai adequar na Câmara, mas tem que ser fomentado aqui e debatido na Câmara. Eu sinto muita falta e faço já esse pedido, esse apelo, primeiro, de uma agenda legislativa do Ministério de Ciência e Tecnologia que facilite o nosso trabalho e que a gente possa aqui juntar uma comissão, até uma comissão especial na Câmara, para que a gente possa puxar todos os processos que for de interesse do governo, que vai facilitar, que vai acabar com essa burocracia. Hoje o governo editou a medida provisória recente, a 876, que vai facilitar a abertura de novas empresas no Brasil. Isso é fundamental, que vai atender a criação de uma startup, que vai atender a criação de uma microempresa no Brasil ou de uma grande empresa. É fundamental a gente facilitar, mas colocar a regra para todos. Não criar só um ambiente para startup. É fundamental que o governo acelere, mas que a gente possa ter uma visão aqui que o Brasil precisa de mudança, precisa de reformas urgentes e passa também pelas startups brasileiras. Até porque, deputado Vinícius, me corrija se eu estiver errado, as startups, apesar de todo o potencial que tem de movimentar a economia, de gerar riqueza e tal, me parece serem grandes geradoras de emprego. Eu estava lendo esses dias, inclusive, de startups que estão sendo criadas para ter empregado zero, não ter ninguém trabalhando de logística de supermercado ou coisa parecida. Eu acho que junto, né, com esse novo movimento da economia, né, coincidentemente, eu tenho uma startup de emprego online. E a gente vê um negócio no Brasil que eu estava inclusive falando no Ministério do Desenvolvimento sobre isso, tem muita vaga aberta em algumas empresas e 12, 13 milhões de desempregados. Então tem um trabalho forte também dessa transição de qualificação da mão de obra, né, de tipo de mão de obra, porque não adianta a gente focar em tecnologia, mas a gente não se preocupa com a qualificação dessa mão de obra para ocupar esses novos cargos e essas novas profissões do futuro.
Eu tenho um amigo meu, inclusive, olhando para esse lado, né, as startups contratam muitos programadores, né, que são as pessoas que fazem o software, fazem os aplicativos aí e tudo mais, que é uma mão de obra até difícil de achar. Um amigo meu montou uma startup de ensinar as pessoas a programarem. E me disse, inclusive, a confirmar, tá, pessoal? Talvez o Kiko aqui, talvez o secretário pode me ajudar, até o Áureo aqui, que a segunda língua mais falada no mundo, depois do inglês, é a linguagem de programação. E a gente falando de já colocar isso, né? Daqui a pouco, tadinha das crianças, né? Eu quero dar empreendedorismo, gestão financeira e programação na escola. Mas é verdade, a gente ensinar a programar, porque a gente fica com essa impressão, pô, mas startup vai criar empresas de alta tecnologia, né? Tem as tal das unicórnios, né? Que é um termo que a gente usa para startups que chegam ao tal do 1 bilhão, né? De faturamento ou de tamanho, Kiko? Um De bilhão de faturamento, né? As empresas grandes, as unicórnios, podem gerar muitos empregos também, mas são empregos novos. Então, para concluir, é uma preocupação com o desenvolvimento das startups, mas também com a qualificação e com a preparação da mão de obra e dos jovens para enfrentar esse futuro, né? Esse novo mercado de trabalho. Kiko, o que você diz em relação a essa questão trabalhista e a geração de emprego pelas startups? Eu acho, assim, o Dino tem uma visão muito clara em relação a isso e foi, assim, sempre que a gente começou a falar de startups, a gente abordava sempre esse tema como um dos temas fundamentais do porquê as startups são tão importantes para a economia no Brasil e no mundo, né? É fato que a tecnologia vem e nada há de barrar isso, não adianta evitar, a gente pode atrasar isso, mas evitar não adianta. Então a tecnologia vem e quando você traz a tecnologia da maneira como ela está vindo hoje, ela é muito mais rápida do que qualquer revolução industrial que a gente viveu. E muito mais amigável, né? Para as crianças que o deputado quer que aprendam. Ela é muito mais amigável, mas ela é muito... se a gente não compreender o que isso impacta na sociedade que hoje trabalha, que está ativa, a gente não consegue trabalhar para resolver a questão principal. Nas revoluções industriais anteriores, o ciclo de mudança de um emprego era de uma geração. Então, vinha um novo emprego, você tinha uma geração para mudar o seu filho para um novo emprego. Eu já trabalhei em umas 3 ou 4 coisas durante a minha vida que começaram e acabaram. E tive que aprender totalmente de novo todo o processo que eu tinha aprendido antes. Então, a velocidade dessa mutação é muito grande. Para nós, que temos condição financeira, temos universidades particulares, não é muito fácil, mas é possível. E para a grande parte da população que não tem acesso a uma universidade privada, que não tem capacidade financeira e não tem como estudar nesse ritmo, que não tem acesso à tecnologia, informação, nem nada disso. Essa massa de pessoas é uma massa que vai ficar desalentada se ela não for atendida com uma formação, mas não uma formação de universidade. Essas pessoas estão trabalhando hoje. Como é que você faz com que essas pessoas não fiquem totalmente desalentadas no futuro? E para nós é muito clara a resposta das startups, de criarem novos tipos de emprego e novas possibilidades de trabalho, de empreender, que possam atender essas pessoas e trazer essas pessoas de volta para um novo mercado de trabalho do futuro. Nós estamos quase indo para o intervalo, mas eu vou pedir para colocar um vídeo bem rapidinho que fala exatamente sobre essa questão de preparação nas universidades, o que os meninos, né, vamos dizer assim, são tão jovens, falaram para a gente sobre isso. Podemos assistir? Pela nossa experiência, né, a gente percebe um movimento, sim, nas universidades, né? A gente que nasceu aqui em Brasília, a gente percebe esse movimento em algumas universidades de Brasília, onde os próprios jovens, os próprios alunos fomentam isso internamente dentro das universidades. Então, secretário, ele fala que os próprios jovens estão fazendo isso e não, ele dá a entender que não é algo que vem da universidade, que os próprios jovens que estão correndo e fazendo talvez uma pressão na universidade em relação a isso. Realmente, o movimento está de baixo para cima. O jovem, né, e tem vários exemplos, né, e aí a legislação trabalhista tem uma questão, o menor hoje não pode empreender. E tem vários desenvolvedores de 10, 12, 14 anos, que tem capacidade de gerar riqueza e gerar postos de trabalho. Né? Porque o grande desafio é que as startups vão gerar novos postos de trabalho, vão gerar oportunidades
E tem uma lógica muito interessante que é a característica básica de uma startup. Ela nasce explorando uma necessidade, uma oportunidade. Então, por conta disso, ela foca numa solução que resolve problemas. E essa é a grande diferença do movimento de empresas tradicionais, que eram visões ofertantes. As startups, elas têm o olhar da demanda. Que tinha o olhar de que queriam criar uma necessidade, não é isso? Exatamente. Então, as startups, elas olham para uma necessidade, para uma falha de mercado e vão lá e atacam o problema. E com isso, elas criam o mercado. Tá? De uma lógica muito diferente e rápida e com baixo custo de investimento. Né? Então, quando se pensa no movimento das startups, nós estamos pensando num mundo diferente, né? Que emerge de um conhecimento de situações que podem ser necessidades públicas ou privadas, que gera a janela da oportunidade para empreender, para gerar postos de trabalho, gerar novos produtos e serviços, num ciclo virtuoso, né? Que cada vez mais engaja jovens, né? Mas os startupeiros não são só jovens, tem startupeiros de todas as idades, né? Porque olha o mercado, né? E essa é uma grande diferença da startup. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e antes de ir para o intervalo eu quero dizer que os dois entrevistados nossos, se você não teve a oportunidade de reparar, são o Bruno Souza de Oliveira. Ele tem uma startup chamada Medpreço. A startup dele funciona há 11 meses e tem apenas um mês de CNPJ, então é novinho em folha. E a do Jefferson Faria, que é aquele que falou que já quebrou várias vezes, ele tem uma startup chamada Desdobra, que está ligada ao uso de WhatsApp por empresas, e a empresa dele, bem sucedida, já funciona há 3 anos. Se você não participou do nosso debate, ainda dá tempo, pelo Facebook, pelo Twitter, ou no bate-papo aberto youtube.com/Câmara dos Deputados. A gente vai para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre burocracia e sobre crise econômica. Como é que a gente está falando de criar empresa, né, de fomentar novas empresas num cenário de crise econômica como a gente vive? A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta. Hoje estamos falando sobre o mercado brasileiro de startups. E eu quero começar esse bloco com a participação do Eduardo Lagrimantes via Twitter. Ele diz o seguinte: dá para incentivar as startups com boa vontade e abrindo caminho para o acesso facilitado a financiamentos. Speed Capital, Venture Capital, a gente vai falar sobre isso aqui. E a desburocratização e diminuição da carga tributária. Ele diz, o Brasil tem muito potencial. Então vamos falar de burocracia? Eu vou pedir para colocar um vídeo em que os nossos entrevistados falam sobre burocracia. Esse é um ponto positivo que eu acho no governo, que tem o MEI. O MEI é onde você paga R$50 mensais, eu acredito que é um belo início. Isso facilita em termos financeiros, facilita em termos de burocracia, dá bastante vantagem, até o BNDES agora está abrindo vantagens para o MEI, para empréstimos e tudo mais. Nesse, o governo marca ponto. Eu acredito que é um bom incentivo o MEI hoje. Está melhorando alguns aspectos, mas nesse sentido burocrático eu dou um ponto para o governo que nesse é um acerto. Hoje está melhorando bastante para o empreendedor que quer começar em termos de abrir uma empresa. Kiko Afonso, diretor do Dínamo, você concorda com o Jefferson? Você dá tantos pontos para o governo, sim, para o MEI? O que você avalia? Na verdade, eu discordo um pouco do meu querido Jefferson na questão de que o MEI, ele obviamente ele atende a questão do empreendedor individual, né, que é exatamente o que é microempreendedor individual, mas ele ainda não atende a questão de trabalho dentro de uma startup com subordinação. Quer dizer, a lei trabalhista é muito clara em relação a isso. Você pode contratar uma pessoa PJ ou um MEI desde que não haja subordinação. A partir do momento que você tem subordinação, e isso acontece obviamente nas relações dentro de uma startup, você desenquadra essa pessoa do MEI e desenquadra essa pessoa da condição de PJ. Então, a legislação, mesmo a legislação trabalhista nova que trata desse tema, ele ainda não atende a maneira diferenciada como as startups atuam. Claro que existem maneiras de contornar isso sem precarizar também a questão do trabalhador. Então, você tem um trabalho a ser feito nessa seara que é muito importante para fazer. Então, não concordo nessa questão do MEI. Eu acho que essa questão do MEI ela funciona muito para o empreendedor, mas não é a solução para a questão das startups. A solução da questão das startups é entender que a startup é um modelo diferente, as relações trabalhistas elas são diferentes, elas têm
curto prazo, muitas vezes. Tem as questões de participação na empresa, como a questão dos stock options, é uma questão muito importante que no Brasil não é vista da maneira correta. Então, trazer talentos para dentro das startups é uma dificuldade e da mesma maneira que mantê-los de forma legalizada, e essa é uma verdade, infelizmente, mas a grande maioria das empresas, elas trabalham no regime de PJ, elas contratam no regime de PJ, e não é o modelo que deveria ser. Então, é o puxadinho que a gente faz para tentar fazer a startup sobreviver, essa é a grande verdade. Então, secretário Paulo Alvim, o que o senhor diz em relação à avaliação do Jefferson e o contraponto do Kiko Afonso? Não, eu concordo com a posição do Kiko. Eu acho que a lógica do MEI era uma lógica de formalização de parcela significativa da população que estava à margem, né, de um conjunto de benefícios e que foram trazidos para a cidadania empresarial. Mas não é o modelo quando se pensa em startups, como foi bem colocado aqui pelo Kiko. As lógicas de operação de um negócio como startup, que tem foco em oportunidade, que tem foco em incorporação de conhecimento para atender necessidades muito legítimas, que tem necessidade de incorporação de profissionais em momentos diferenciados, de perfis profissionais, né, demandados pela sua evolução, precisa um tratamento diferenciado, né? Eu acho que o termo tratamento diferenciado para o caso de uma startup é muito estratégico. Da mesma forma que na questão do acesso a recursos financeiros. O modelo clássico de financiamento não serve para essa modelagem. Nós estamos falando de investimento, de parceria financeira, que precisa também ter um olhar do arcabouço jurídico que dê garantia para quem recebe esse recurso, mas também principalmente para quem investe. Exato. Ele não pode ser tratado como alguém que está aplicando no mercado financeiro. Exato. Ele está aplicando no mercado de negócios, né? Mas numa linha de uma evolução de empreendimentos. Gerando emprego, gerando imposto, postos de trabalho, gerando riqueza. Então, a lógica de financiamento e investimento precisa ser considerado e isso, no ambiente de um marco legal, é fundamental para dar segurança jurídica, para atrair investidores, principalmente privados. Quando a gente fala no mundo, né, das startups, nós estamos falando de uma oportunidade de investimento privado para alavancar poupança, coisa que o país precisa, alavancar a poupança privada dentro de uma lógica de investidores. Não de investidores apenas no mercado financeiro. É uma nova janela de investimento que se abre. E acho que é fundamental ter segurança, né, para todas as partes envolvidas. Não, e aquela estatística dos 75% que fecham, qual o investimento hoje no Brasil que você olha que tem 75% de chance de você perder o seu dinheiro? Quase nenhum. Hoje você tem vários investimentos, até arriscados, que você tem uma garantia muito melhor de ter um retorno. Então, por que uma pessoa, um investidor que tem um recurso aplicado, vai tirar esse recurso desse lugar para aplicar numa startup que tem uma série de questões jurídicas, especialmente na questão trabalhista, que a pessoa investe 100 mil e pode estar arriscada de perder 10 milhões. Então, não existe essa previsibilidade do investimento, que é uma coisa praticamente única no mundo. O mundo inteiro trabalha com essa previsibilidade do investidor anjo, especialmente, e no Brasil a gente não tem isso. Então, essa questão que o Paulo apontou do investimento é super importante. Deputado Áureo Ribeiro, quando a gente fala em investimento também, eu estava lendo que uma das preocupações que existe, sobretudo quando a gente olha para o que acontece às vezes no mercado externo, é o super investimento em empresas que acabam ficando muito alavancadas e que, para alguns analistas, isso por vezes ajuda a enforcar a empresa. O dinheiro demais gera, às vezes, alguma atitude, entre aspas, irresponsável, às vezes um excesso de agressividade e muitas vezes essas empresas acabam se afogando nesse dinheiro. Eu quero aqui, primeiro, voltar só um pouco para a gente facilitar o entendimento da discussão que a gente está tendo aqui. Primeiro, a gente tem que criar um ambiente melhor para a criação de novas startups. Existem duas discussões que a gente não pode confundir: o ambiente de negócio, da criação da startup, e o ambiente trabalhista. Senão a gente fica fazendo puxadinho na legislação brasileira e acontece igual aconteceu com a Previdência. Os privilégios foram colocados em algumas categorias, depois quebra. Isso está muito claro hoje para o Brasil, o que aconteceu quando você foi criando puxadinhos. A gente tem que criar um ambiente de facilitar, e o MEI é limitador para essa questão das startups, porque ele tem os acessos que você não pode praticar, você pode só contratar uma pessoa, então ele dificulta e uma startup não vai conseguir sobreviver no MEI. Então a gente tem que descartar. Também?
limite de faturamento, limite de contratação, a gente tem que descartar essa possibilidade do MEI e criar, até por sugestão de uma nova legislação, a gente criar esse ambiente mais seguro. Segundo, o governo é o papel principal do governo de incentivar. Eu vou fazer uma pergunta muito clássica e simples. Qual startup está rodando no Ministério de Ciência e Inovação do Brasil? O que o Ministério hoje apoiou para falar que é importante ter startup, para falar que isso o Brasil está junto, para falar que isso é fundamental, o que está dando certo, está colocando para rodar, para facilitar até quem está, as prefeituras, o governo do estado, a utilizar do mesmo mecanismo que a gente coloque isso para rodar em todas as cidades do Brasil, em todos os estados brasileiros. Segundo, essa questão da burocracia, ela tem que melhorar muito no Brasil, não só com as startups. Quem quer empreender tem que ter o processo facilitado. A gente tem hoje um problema com desemprego no Brasil. 12% de pessoas que procuram a carteira assinada. A gente tem, olha que as startups estão crescendo, pessoas criando o seu ambiente de negócio que não está contando nessa taxa. Tem pessoas que acordam todos os dias, vão à busca da carteira assinada. E a gente tem uma nova modalidade que está crescendo hoje, as pessoas estão sendo empreendedores, estão no dia a dia, saem da universidade e montam o seu próprio negócio, monta a sua startup, monta seu MEI, que não conta. Ela não está à busca da carteira assinada. Então a gente tem que melhorar muito esse ambiente. O Brasil tem que avançar muito nessa discussão. Nós temos que ter uma agenda legislativa séria para tratar do assunto na Câmara dos Deputados, podendo até formalizar uma comissão especial e reunir todos os projetos que tratam do assunto, facilitando e tendo velocidade, não sendo aquela Câmara burocrática, que agora a Câmara tem que inovar também na forma de a gente discutir as novas leis para o futuro do Brasil, e que o governo tem um papel fundamental. Eu insisto nisso porque eu tive experiência de visitar alguns países. Com a questão do projeto que eu apresentei de criptoeconomia, que facilita o ambiente, cria no Brasil um ambiente seguro para você investir com criptoeconomia, a gente teve a oportunidade de conhecer várias startups no mundo todo. Então tenho certeza que o Brasil pode avançar muito porque o brasileiro é o povo mais criativo. A criatividade está com o brasileiro. É um povo criativo, então facilita a gente criar um ambiente seguro, que vai ter pessoas com olhar, tanto que eu encontrei brasileiro em todos os países que eu fui, para investir aqui, trazer recurso para o Brasil, trazer um ambiente seguro para o Brasil. Agora falta a gente ter clareza na legislação sem criar puxadinho e arranjo, mas que crie uma legislação justa que facilite o investimento aqui de outros países de olhar o Brasil como um país seguro. Você me permite? Por favor. Eu acho que talvez o governo tenha um grande problema de comunicação. Principalmente nos últimos 6 anos, um grande esforço de apoio, o conjunto de iniciativas que se tem no ambiente da administração federal e também repetido na administração estadual, na administração de alguns municípios, tem sido muito grande. Só para citar alguns, deputado. Nós estamos falando, por exemplo, de um programa que tem no Ministério da Economia chamado Inovativa, que roda anualmente algumas centenas de startups com apoio, com mentoria, tudo voluntário, um esforço muito integrado. No ambiente do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós temos iniciativas como Startup Brasil, as linhas de financiamento de apoio financeiro para startups da FINEP. O BNDES tem um conjunto de iniciativas e a todo ano tem evoluído no processo de pegar os gargalos. O Jefferson elogiou a atuação do BNDES. A BDI tem seu programa, a Apex tem um programa de internacionalização de startups. Nós lançamos, há coisa de 30 dias atrás, num programa que foi articulado em menos de 20 dias, tendo o carnaval no meio, um programa de empreendedoras digitais, porque, como foi colocado lá, apenas 26% das empreendedoras de startups são mulheres. Se você considerar que as mulheres são maioria na universidade, são maioria na universidade, no ambiente de pesquisa, no Brasil, a maioria das aprovadas em concurso público. Ou seja, tem uma oportunidade do empreendedorismo feminino diferenciado. A maior parte das habilidades empreendedoras são mais femininas do que masculinas. Então, tudo isso precisa ser potencializado. Agora, deputado, nas universidades, essa informação toda que o senhor passou em relação a fontes de financiamento, de estímulos, programas do governo, essas informações chegam, por exemplo, às universidades? Elas chegam. Existe um grande esforço. Nesse momento, uma das iniciativas nesse arcabouço de convergência, porque o grande movimento que se está nesse momento de articulação do ecossistema de
empreendedorismo inovador é no sentido de dar conhecimento, dar visibilidade a algo que está acontecendo, que precisa ser amplificado. O grande desafio que nós temos no país nesse momento é amplificar esse movimento de incubadoras no sentido de termos mais incubadoras, mais oportunidades de negócio, e aí um ambiente de negócio é fundamental, porque elas precisam prestar serviços para o Estado, para grandes empresas, num processo muito articulado, porque elas fazem parte da solução, parte do processo de incremento de produtividade, de incremento de competitividade da economia brasileira. Para facilitar quem nos assiste, Não, em 2018, quanto o Brasil incentivou das startups? Já que abriu a linha de crédito do BNDES, abriu com... Só para a gente ter uma base aqui de... Nós saímos de um universo que tínhamos unidades de milhar de startups para ultrapassarmos hoje, com certeza, 20 mil startups que estão mobilizando redes de mentores no país todo. Um exemplo concreto, nós estamos realizando só o Sistema Sebrae num instrumento chamado Startup Day, que tem mais de 5 anos de idade, 80 cidades brasileiras de mobilização. Nós, em função disso, fizemos uma grande articulação com os colegas do Ministério da Educação, no sentido de convocar os institutos federais, que são 48 institutos federais de ensino, presentes em 660 municípios brasileiros, onde nós vamos lançar esse ano o IF Startup Day. Ou seja, existe uma grande mobilização. Os recursos financeiros, eles são decorrência e tem uma evolução na aplicação de recursos. Eu assumo o compromisso, deputado, de encaminhar para o seu gabinete. Eu vou solicitar. Tá? Essa evolução, né, no sentido de que está acontecendo. Talvez não de conhecimento da sociedade brasileira como merecia, porque esse é uma mudança. E para dar clareza, qual foi a grande startup que o governo apoiou, que está dando certo, que mudou? Só para a gente ter clareza do que foi apresentado. No final de 2018, as primeiras 10 unicórnios brasileiros, a maioria de estudantes da USP, né, conseguiram ser $1 bilhão. De dólares. $1 bilhão de faturamento. Né? Qual é o desafio? A gente aumentar o número de unicórnios. Principalmente... Essas 10 teve incentivo do governo. Uma boa parte delas teve investimento. A maior parte dos investimentos nas startups ocorre por investimento privado. Né? Mas muitas delas tiveram investimento público. Tá, mas tem alguma solução que o governo usa que foi fruto de uma startup, acreditando em algum projeto? Vou dar um exemplo que eu participei essa semana em São Paulo, uma iniciativa para soluções de governo, GovTech, né, que tem um conjunto de 30 prefeituras brasileiras que já estão utilizando para simplificar acesso à marcação de consultas médicas, a questão de você facilitar o registro de matrícula. Tem um conjunto de soluções que já estão sendo utilizadas. Soluções de empreendedores brasileiros que precisam se divulgar. Eu gostaria de ouvir o deputado Vinícius Pote, do Novo de São Paulo. Deputado, o senhor se identificou no início do programa como startupeiro. Startupeiro. E aí eu queria ouvi-lo em relação ao ponto que eu coloquei há pouco, que é a questão dos investimentos e da preocupação que existe em eventuais excessos de investimentos em algumas empresas que talvez estivessem, entre aspas, se afogando com esses recursos e até quebrando em função disso, de não saber lidar com isso. Eu acho que tem duas preocupações. Quando você me falou de investimentos, né, tem o que a gente fala na startup de a diluição. O que é diluição? Vamos supor que eu, Kiko, aqui a gente monta uma startup, meia, né, Kiko? E aí já vai negociar, já quer um investimento, já pega um investidor que bota um dinheiro e já fica com 30%. Então, Kiko tem 40%, não, Kiko tem 35%, eu tenho 35%, o outro tem 30%. Rapaz, a gente abrir mão de um capital, né, de uma parte, né, da nossa pizza, logo de cara assim, muito ruim. Porque quando a gente vai recebendo muito investimento, estou no caso do investidor, chega lá na frente quando a startup está grande, você tem um pouquinho assim. E isso até tira o incentivo de novos investidores entrarem se os fundadores, né, as pessoas que iniciaram a startup, não têm uma porção grande. Porque isso meio que tira aquela vontade deles de crescer. De um outro lado, tomar dívida às vezes é melhor, porque você não abre mão da parte da sua pizza aqui, das suas ações. Só que se você tomar dívida desenfreadamente, né,
E isso aconteceu um pouco no Brasil com as startups, até com empresas grandes. A gente teve um período de crédito para dar com pau no Brasil. Todo mundo se alavancou, veio a crise, né? Que foi um dos temas que a gente falou um pouquinho aqui. E agora para pagar essa dívida? E aí está enforcado. Né? Eu brinco que eu fiz administração de empresas na faculdade e nas startups também, e outras empresas que eu tive. Eu falo assim, quando você faz um orçamento, né? O que é orçamento para quem está em casa, né? É a previsão de que você vai gastar e a previsão do que você vai receber do cliente. O que você vai gastar, certeza. Agora, o que você vai receber, né? Ainda bem que o Jefferson é um especialista em venda, ele sabe disso. O que você vai receber não é certeza. Então, quando você se alavanca, às vezes se alavanca, faz uma projeção, slide de PowerPoint, aceita tudo e a receita não vem. Como é que você vai pagar a dívida? Então, acho que essa é a minha colocação, a preocupação. Importante, eu naturalmente como empreendedor tomo risco, gosto de ir para cima, sou vendedor também, mas bichão, lembra que a receita não é certeza. Vai, né, plantando o pé, testa aqui, tem um negócio que a gente fala, né, teste de hipóteses, né? O startupeiro, né, tem um livro que, aliás, posso recomendar um livro aqui, né? Pode. Que é Startup Enxuta, que é traduzido, né, em brasileiro, em português. Ele fala assim, cara, não sai, vai testando. Né? Entrevista um possível cliente. Pô, e se eu pegasse um copo e enchesse de água assim geladinha, você beberia? Ah, não, eu acho que tinha que encher um pouquinho menos, tal. Você vai testando para você montar um produto, né? Montar o avião meio voando. Queria dar só uma contribuição. Por favor. Né, que acho que a comunicação também poderia ser melhor do governo e tal. Eu conheço lá um programa do PitGov, né? Que é um programa do governo do estado de São Paulo. E aí saiu algumas coisas lá, né? Tem um programa chamado Colab, que é uma iniciativa que eu acho que Santo André está aplicando, Guarulhos não sei se está usando, até a Prefeitura de São Paulo, que o cara vai com o celular, tira a foto do buraco, tira a foto da árvore para podar, e isso ajuda a Prefeitura a ter uma gestão. Mas ainda é um perrengue, né, para contratar o Colab. Só contrata porque é uma exceção da exceção da exceção, né? Não tem um processo de compras públicas claro, né? Tem o Doutor Consulta, que aí já é de uma iniciativa privada, não é do governo que incentivou, que é do Brasilab, né? Brasilab é uma iniciativa super legal. O Doutor Consulta ajuda a marcar consultas. Não, o Doutor Consulta até uma consulta grátis, desculpa. É o Cuco, Doutor Cuco, que está lá no Cubo, ajuda a marcar exame e ajuda a te lembrar. Bota um lembretinho no celular, o Doutor Consulta é outra coisa, mas que é bom também, é de empreendedor. E para concluir, tem um Lab Hacker aqui na casa. Sim. A gente tem que falar do Lab Hacker. Por favor. O Lab Hacker eu conheci no dia 10 de dezembro do ano passado, eu não sei se é o Inovativa que teve, o Lab Hacker fez coisa do tipo do Brasilab. O Brasilab é uma iniciativa privada que faz concurso para empreendedores e startupeiros darem ideias para resolver problemas públicos. O Lab Hacker é uma iniciativa pública, né? Pública, que eu acho desenvolvida que por servidores da casa. Isso, aliás, pô, parabéns para a turma lá, porque estão desenvolvendo muita coisa legal. E fez o tipo que é onde a gente fala de pitch, né? É o pitch gov, o pitch isso, o pitch aquilo. É o ato de você ir lá contar a sua ideia e ver se você convence alguém que aquilo é bom. E o Lab Hacker fez isso em 10 de dezembro, já fez outras, né? Então uma iniciativa pública boa. E só para dar uns exemplos que eu lembrei. Muitos aplicativos de fiscalização do que acontece aqui na casa, inclusive fiscalização de gastos de verbas por parlamentares, surgiram em maratonas hackers produzidas pelo Laboratório Hacker. Só para deixar claro, hacker parece que é um termo negativo e tal. Não. Hacker é um cara que é aquele gêniozinho da internet. Tem gente que pode usar para o mal, mas a gente está falando de usar para o bem. Eu queria, antes da gente passar para o último vídeo que fala de crise econômica, Kiko, eu queria ouvi-lo assim, em relação a essa questão financeira, o que eu coloquei aqui. Você acha que pode, como é que não correr o risco de os empreendedores, o pessoal se afogar no investimento? Eu acho que tem um aprendizado dos dois lados, né? A gente olha muito a questão de que o empreendedor tem que aprender e crescer, mas tem também o lado do investidor. Isso é uma coisa que diversas entidades brasileiras trabalham com isso. A própria Anjos do Brasil, que é um membro do Dínamo, trabalha muito nessa educação do investidor, de ensinar ele como investir, porque se há um excesso de dinheiro numa startup, é um erro também do investidor. Ele tem que olhar para esse aspecto de entender que o dinheiro que ele precisa aportar nessa startup é um valor X limitado, não é
jorrar dinheiro ali dentro, porque realmente pode acontecer isso que você está falando. Então, acho que existe, de fato, essas coisas acontecem, mas é uma educação dos dois lados, tanto do empreendedor quanto do investidor. Eu queria só colocar um ponto, se Por favor. possível. Eu acho que toda essa discussão em termos de ambiente regulatório, que o deputado Áureo está colocando tão bem, essa questão da questão do marco, da regulação específica para a startup, acho que o Paulo falou bastante também do que o governo tem feito, mas uma das demandas que a sociedade civil, a gente tem procurado o governo e tem tido um sucesso nessa conversa, é de expor as nossas preocupações. E uma das preocupações que a gente tem é o seguinte: não adianta o governo ter um grande recurso de aporte para investimento em startups se quando ela cresce e vira o unicórnio, ela sai do Brasil, que é o que tem acontecido. Por quê? E por que isso acontece? Porque o ambiente regulatório específico para as startups é totalmente desfavorável para o investidor deixar o dinheiro no Brasil, para a empresa operar no Brasil. Então, se a gente não compreender que as startups elas são empresas diferentes, não só do aspecto do empreendedor, mas do investidor também, o que vai acontecer é simples. A gente vai jorrar dinheiro para dentro do mercado por parte do governo, essas startups vão crescer, das 10 que existem, 9 vão morrer, a única que vai virar unicórnio vai ser comprada por uma empresa americana e vai instalar sede em outro país. Então, a gente tem que colocar dinheiro? Tem que colocar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, tem que resolver urgentemente o ambiente regulatório para transformar o nosso país num lugar habitável para as startups, para que elas possam ficar aqui e, quiçá, vir de fora para se instalar aqui, como acontece no Chile com o Startup Chile. Trazer inteligência. Eu queria colocar o último esse ponto que ele vídeo. coloca é importante. Nós já estamos perdendo startups que não são unicórnios. Exatamente. Eu conversei aqui também com os empreendedores sobre a questão da crise econômica. Eu falei para eles, bom, como é que cresce, como é que se monta uma startup, cresce numa crise econômica. O Brasil ficou 2 anos em recessão, teve um crescimento muito pequeno no ano passado, esse ano tem uma expectativa de crescer menos de 2%. Vamos ver o que eles falaram. Eu acredito que esse é o melhor momento. É nesse momento que a gente acha talentos. Pelo seguinte, vamos falar de mercado, quem está em crise é porque precisa ser ajudado. Quem vai ajudar é aquele cara da startup, aquele cara de 20 anos que está com vontade de empreender. Por exemplo, se está em crise é porque eles precisam vender. A minha startup, por exemplo, ajuda uma automatização no WhatsApp, onde clientes conversam com um robô e isso é automatizado de uma forma em grande escala. Nós ficamos quase terminando, queria ouvir o secretário em relação ao que ele disse. Essa questão... O governo está pensando nisso? Sim, porque parte da solução para sair mais rapidamente da crise parte por apoiar esse tipo de iniciativa, né? O startupeiro, ele tem um foco na oportunidade e a crise é um mar de oportunidades. Então, os novos negócios, a abertura de novos mercados, eles conseguem chegar primeiro e se alavancar mais rapidamente. Então, crise e startup tem muito de proximidade, porque essa é a oportunidade. E como eu reforço o que o Kiko falou, a ambiência para que não só cresça o número de startups, mas principalmente que monitore essa alavancagem. Secretário, quando é que as propostas que vocês estavam estudando, elas estão em consulta pública, entram em consulta pública? Nós estamos fechando, fizemos sexta-feira a última reunião aberta com diversos parceiros públicos e privados, né? Nós estamos, nesse momento, finalizando o documento para ainda em abril colocar em consulta pública. E a expectativa de mandar para a Câmara, encerrar essa consulta pública e encaminhar para a Câmara? Temos expectativa de ainda esse semestre encaminhar, porque tem todo um trâmite no âmbito de governo, né, que precisa ser feito. Já temos discutido com alguns deputados no sentido de, ao longo do processo de consulta pública, fazer audiências aqui nas duas casas para que a sociedade participe mais desse processo, porque se torna oportunidade, né? Okay. Deputado Áureo, então, pelo jeito, a proposta que o senhor tanto anseia que venha para um grande debate aqui na Câmara até o final do semestre está aqui. Está encaminhado. Eu quero também aqui, para facilitar todos que nos assistem, eu vou protocolar uma audiência pública para que a gente possa continuar o debate, convidar para a gente avançar no debate e criar esse ambiente seguro para que a gente possa ter aqui, incentivar as startups no Brasil. Deputado Áureo Ribeiro, Solidariedade do Rio, muitíssimo obrigado por sua presença aqui no Expressão Nacional. Kiko Afonso, diretor da Dínamo, Movimento de Articulação pelas Startups, muito obrigada também. Pelo convite. Secretário Paulo Alvim, muitíssimo obrigado, sucesso aí nas propostas, estamos aguardando aqui. Só uma mensagem. Por favor. Nós precisamos
ampliar o esforço do empreendedorismo feminino, porque isso pode também ser transformador da realidade empreendedora brasileira. Então, nesse espaço de consulta pública, a gente tem que chamar as mulheres para participarem com mais efetividade. Deputado Vinícius Poit, Novo São Paulo, deputado primeiro mandato, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. Desejo sucesso, muito grata por sua presença aqui no Expressão Nacional. Obrigado, agradeço a oportunidade. Não posso deixar só de falar 3 coisas no final aqui. Rapidinho. Né? Que tem um publicitário que fala que enquanto uns choram, né? Outros vendem lenço. Então a gente tem que ver oportunidade nas dificuldades. Eu prefiro ser sempre otimista, então falo para os startupeiros que a gente fala de quebrar, mas tem que ser otimista e sonhar grande. Dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Você de casa que participou, que nos prestigiou com a sua audiência, muitíssimo obrigada. Na próxima semana nós vamos falar de homeschooling, que é como a chamada prática defendida por muitos pais de educarem seus filhos em casa, longe das escolas. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo aqui na TV Câmara. Até lá.